Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem quer que esteja assistindo, amém? Estou aqui eu fazendo a parte 2 do debate, amém? Do Rubens Sodré, amém? Está aqui o Rubens. E dessa vez o Rubens está falando a respeito dos dízimos. O dízimo é bíblico, né? É correto de se usar dentro da igreja. Mas o Rubens acha que não, né? O que acontece? Nessa parte do debate, o Rubens ele vai falar muito sobre a teologia da prosperidade, amém? Amém? E ele vai falar sobre falsos profetas, não é isso? Irmãos, muitas coisas que o Rubens diz, né, e que outras pessoas dizem, acabam irritando, né? Então o que eu vou fazer? Os irmãos não merecem que os irmãos passam o dia trabalhando, né? Ficam cansados, exaustos do dia. Os irmãos não merecem me ver aqui me irritando com as coisas, amém? Os irmãos não merecem que eu fique falando com irritação. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu ver uma coisa muito absurda, o que eu vou fazer? Na câmera aqui tem uma teclinha de pause, certo? Então, todas as vezes em que eu ver que eu vou me irritar com alguma coisa, eu vou apertar a teclinha de pause até que eu possa me acalmar e aí eu continuo a gravação, certo? E aí, no caso, os irmãos só vão ver um pequeno cortezinho do vídeo enquanto eu me acalmo, certo? Para que eu não me irrite e acabe falando de maneira, falando com irritação com os irmãos, amém? Irmãos, quando você vai falar a respeito de coisas como essa, nós precisamos ter cuidado, amém? Amém? Porque existem muitos falsos profetas. De fato, como eu disse no vídeo anterior, o Rubens mistura verdades com mentiras, certo? Então, o Rubens vai falar sobre as falsas profecias, né? Ele vai falar sobre o dízimo, né? E todas essas coisas. Mas essas coisas são verdades, né? A respeito das falsas profecias que acontecem. Então, como é que a gente faz? Quais são, né? Porque simplesmente apontar o dedo para falar sobre falsas profecias não ajuda muito. Isso aí, você simplesmente se irritar com as coisas não ajuda muito. Nós temos que procurar dar soluções para os problemas. Não adianta a gente simplesmente, como eu estava fazendo, né, se espantar com coisas absurdas e não propor uma solução. Amém? Então, hoje eu gostaria de buscar junto com você a solução das escrituras, não exatamente a solução, né, mas o conselho das escrituras para lidar com coisas como essa. O que as escrituras falam a respeito dos falsos profetas? O que as escrituras falam a respeito de aceitar profecias? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu acho que eu ainda vou me aprofundar muito nesse assunto, pesquisar bastante as escrituras e fechar um vídeo único, um vídeo só, para falar só sobre o que a Bíblia aconselha, quais são os conselhos das escrituras e qual é a opinião de Deus a respeito dos falsos profetas. Não é muito boa, né? Já se pode, já dá para deduzir qual a opinião de Deus a respeito dos falsos profetas. Mas primeiramente, o que a Bíblia diz a respeito dos falsos profetas? Está escrito em Deuteronômio, Vinícius, isso daí é Antigo Testamento.
né? A Deuteronômio vai dizer que a gente tem que matar os profetas. E a gente não mata o profeta na nova aliança, certo? Mas Deuteronômio ensina como identificar um falso profeta. Seria uma coisa ótima, né? E você saber quem é falso profeta e quem não é. Então, Deuteronômio ensina como identificar um falso profeta. Então está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, né? A partir do versículo 20. Deuteronômio 18, a partir do versículo 20. Diz assim a Sagrada Escritura: E Moisés continuou dizendo ao povo: O Senhor disse também: Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, se falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Então a lei, né, no Antigo Testamento dizia para matar os falsos profetas. Versículo 21. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é a mensagem de Deus, o Senhor? Não é? Como é que eu sei que aquela mensagem que o profeta está dizendo não é de Deus? A Bíblia vai dizer. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Se o que uma pessoa disser sobre Deus não acontecer, este é um falso profeta. Se alguém profetizar em nome de Deus, tudo que essa pessoa falou necessariamente tem que acontecer do jeito que ela disse. Se não acontecer do jeito que ela disse, você já sabe que é um falso profeta. Se não acontecer do jeito que ela disse. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Ok? Mas não é somente esse tipo de profecia que faz uma pessoa ser falso profeta. Quando a pessoa nós vemos segundo as escrituras, né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 18. Não sei se você já leu a história do profeta Micaías, né? A história do profeta Micaías, segundo 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Diz assim, né? Então, qual é a história do profeta Micaías? Acabe era um rei ruim, né? Ele tinha um amigo, se eu não me lembro agora o nome do meu amigo do rei Acabe. O que acontece? O rei Acabe... Era o rei Acabe? Era. Rei Acabe. O rei Acabe queria sair para ir guerrear. Aí ele falou com seu amigo, né? Dizendo: nós precisamos de profetas. Lá em 2 Crônicas, capítulo 18. Nós precisamos de profetas para saber se vai dar certo ou não. Aí chamaram os profetas de Israel. E todos os profetas ficaram dizendo assim: olha, vai lá, que Deus vai te entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Aí o amigo de Acabe começou a suspeitar: isso daí tá meio estranho. Não tem mais nenhum profeta em Israel que possa falar com a gente. Aí Acabe falou assim: tem mais um profeta. O nome dele é Micaías. Só que Micaías, eu odeio ele. Eu odeio Micaías. Porque Micaías só profetiza de mim o que é ruim. Então eu odeio Micaías porque ele só profetiza de mim o que é ruim.
Aí mandaram chamar Micaías. Aí chegaram lá na casa do profeta Micaías. Disseram assim: o rei mandou te chamar, porque ele quer, né, que você profetize. E aconselharam Micaías a dizer assim: olha, profetize coisas boas a respeito do rei. Aí Micaías falou assim: juro pelo nome do Senhor que tudo que o Senhor me disser, isso eu falarei. Então era um profeta fiel. Então, o que acontece, né? Então Micaías chegou lá e profetizou que Acabe ia perder a guerra e que o povo ia ficar espalhado como ovelha sem pastor. Aí, né? E Micaías ainda profetizou a respeito dos outros profetas. Micaías disse assim: eu vi uma reunião no céu. Deus falou assim: quem é o espírito que vai enganar Acabe? Qual é o espírito que vai enganar Acabe? Então, aí o espírito chegou lá e falou assim: eu vou lá e vou enganar Acabe. Você é um espírito de mentira na boca dos profetas. E ele foi lá, o espírito foi lá e falou mentiras na boca dos profetas porque Deus permitiu. Como castigo a Acabe. Micaías disse: você não vai voltar, você vai para a guerra e não vai voltar. Se você voltar é porque o Senhor não está comigo. Aí então Acabe foi morto na guerra. Então, então o que acontece? Falsos profetas se deixam ser levados pelo momento. Falsos profetas não falam, segundo o que nós aprendemos, segundo 2 Crônicas capítulo 18, os falsos profetas, preste bem atenção no comportamento dos falsos profetas. Os falsos profetas falam coisas segundo o clima do momento. Eles não dão a mensagem de Deus. Eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. E não que as pessoas precisam ouvir. Micaías disse o que Acabe precisava ouvir. Mas o espírito de mentira falou na boca dos outros profetas e disse que Acabe seria vitorioso. O verdadeiro profeta do Senhor se recusou a dar uma boa notícia a Acabe quando Deus falou coisas contrárias a ele. Então, o verdadeiro profeta do Senhor não se deixa ser levado pelo momento, mas dá a verdadeira mensagem que o Senhor quer dar. Ok? É isso que nós aprendemos em 2 Crônicas capítulo 18. E também que o próprio Deus pode, se ele quiser, colocar espíritos de mentira. Outra possibilidade de um falso profeta é quando ele dá conselhos ruins, quando ele ensina doutrinas desvirtuadas, doutrinas perigosas. Aí então nós sabemos que é um falso profeta, como está sendo aqui o caso do irmão, entre aspas, Rubens, né? O Rubens é um falso profeta, porque ele ensina doutrinas desvirtuadas. Amém? Então, primeiro, se o profeta falar e não acontecer, ele é um falso profeta. Se ele disser, se ele mudar, se ele buscar falar segundo o momento e não dizer o que as pessoas precisam ouvir, é um falso profeta. Se ele ensinar doutrinas desvirtuadas, doutrinas estranhas, doutrinas contrárias ao evangelho, aí também está um falso profeta. Ok? Então, essas três possibilidades existem. Mas também a Bíblia fala outras coisas, né? Sobre sonhos. A Bíblia dá muitos conselhos sobre sonhos, né? Sobre como tratar os falsos profetas, né? Mas isso daí eu quero fazer um vídeo específico completo, um estudo aprofundado sobre os falsos profetas, sobre tudo que a Bíblia diz sobre os falsos profetas. Vai ser show, amém? Então vamos continuar. Vamos continuar aqui, né, reagindo ao debate. Se eu, porventura, me impressionar com algum absurdo que o Rubens disser, eu vou cortar um pouquinho
até que eu possa me acalmar e os irmãos não vão me ver me exaltando. Amém? Porque os irmãos não precisam e nem merecem me ver me exaltando. Os irmãos merecem a minha mansidão. Amém? Vamos continuar. Tem que ajeitar aqui. Pronto. Que o dízimo é o criador dá, aí devolve a ele. Ele não dá nada manufaturado. A gente não dá. Sim, olha. Não só me entendi errado, eu entendi errado, parece que o Flávio esclareceu, não. Mas me parece que o Flávio falou assim que algumas funções dava dízimo, né? Ele afirmava que dava, e essas funções seria, no caso, não seria agrícola, né? Mas tem uns trechos aqui, né, que a gente não vai ler todos, né? Peço que as pessoas analisem em casa e até mesmo se o próprio Flávio quiser ler, mas que fala que essas pessoas não pagavam dízimo. Por exemplo, o artesão, né? Êxodo 31, 3 e 5. Eu não costumo fazer isso não, mas só para poder constar as pessoas acharem aí, para as facilidades. O 35 também, do 31 ao 35, 2 Reis 16, 10. Isso aqui deixa eu explicar para os irmãos, amém? O Rubens é um desigrejado, certo? É uma pessoa que não acredita que as pessoas precisam ir para uma congregação. Por isso que acontece, ele diz que o dízimo não tem validade. Então está incorreto, né? Então o Rubens aqui está argumentando que o dízimo é única e exclusivamente frutos da terra, ou então qualquer outra coisa menos dinheiro. O Rubens está errado sobre isso, porque Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, né? Inclusive os despojos de guerra, né? Isso inclui também o dinheiro. Amém? Vamos continuar. Aí vem Pedreiros, né, que está em Gênesis 40, 1 ao 2, Jeremias 37, 21, Oséias 7, 4. Agora vem carpinteiro, né, cozinheiro. Vou listar aqui, para não ficar perdendo muito tempo, né? Guardas, pescadores, mestres de obra, ourives, né, caçadores e mercadores. Nenhum deles, músicos e alfaiates, até aqui, cobradores de impostos. Nenhum desses daqui pagava isso. Então, só para constar aí, não sei se o pastor falou isso também. Se não falou, me peço desculpa aí, pastor. Passa agora aqui a bola para Flaviano Mendes, lá Flaviano. Não, Vitória, você disse que os ourives não pagavam dízimo? Aqui está escrito, pastor Ourives, né? Deixa eu ver aqui. Neemias 3, 8, 21 ao 32. Mas mais uma coisa, irmão. Como é que a gente se previne pessoalmente de ser um falso profeta? Foi um amigo meu, né? Disse que nós temos que orar. E eu concordo. Ore bastante. Amém? Peça para Deus para que não saia nada da sua boca que não seja dele. Amém? Aliás, irmãos, vamos fazer uma pequena oração aqui agora. Não adianta, outra coisa, não adianta só ouvir a minha oração. Você precisa orar constantemente na sua casa. Você precisa vigiar as suas palavras. Ok? Então vamos orar para que Deus elimine as falsas profecias, as falsas doutrinas, amém? De tudo que não é dele. Tudo que não venha dele, seja eliminado. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu gostaria, Senhor, de lhe pedir que tudo que não vem de ti, Senhor, seja eliminado do meio da igreja, de todas as comunidades cristãs, Senhor. Que o Senhor guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja medo, Senhor, de julgar as profecias. Em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas não escutem os profetas que falam, mas
não aconteça o que eles disseram. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja venha falar, Senhor, aquilo que precisa ser dito, como o profeta Micaías. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, venha eliminar, Senhor, toda heresia, todo princípio de briga, de confusão. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que haja comunhão entre as pessoas e mansidão para todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos continuar, amém, irmãos? Ore bastante para que Deus lhe guarde. Amém? E nós vamos continuar. Não, o que eu estou colocando aqui, eu vou ler depois Neemias, o quê? Vou repetir aqui para procurar também. Neemias o quê? 3, também 31, 32, também tem mais. Isaías 40, 19, 41, 7, Jeremias 10, eu não costumo fazer isso. Olha, Flávio. Agora fechou os dois, né? Ele dizia que eu não costumo fazer isso, dar textos assim, porque não é a intenção, e eu tenho mudado isso também de mim, de ficar preso a versículo, capítulo, e sim entender o que o contexto ele traz, né, de bom para cada um de nós. Eu tenho procurado fazer dessa forma. Mas o Flamengo tem mais alguma pergunta sobre dízimo, ou uma colocação que me parece ser no quadro, né? Tem sim. Na verdade, só quero fechar isso então, porque é o seguinte, eu não disse que eles davam dízimo, tá? Eu estou dizendo, uma vez que a lei é para todos, e eu queria conferir essas referências. Eu estou falando Neemias 3, não está falando de construção, mas não está falando de dízimo, não. Mas eu leio depois. O que acontece? Eu só estou querendo dizer o seguinte, e o Rubens falou ali, então não é ele, é os seguidores que falam dele lá que estão falando errado. Então dízimo não é apenas alimento. Dízimo é qualquer produto da terra. Tá certo? Inclusive lenha. Então, se é assim, aí tranquilo. Porque quando eu falo que dízimo é só alimento, eu crio uma série de dificuldades. E aí eu fico pensando, lógico que eu vou ler esses textos que você falou, se essas funções eram isentas de dar dízimo. Uma vez que a lei é para todo Israel. Tá certo? Mas eu fecho esse assunto e se puder fazer a próxima pergunta. Só rapidinho, pastor. Veja bem, o que eu quis dizer é que essas funções eram remuneradas a dinheiro, entende? Então, se é para todo Israel, os caras não eram agricultores, eram trabalhadores, entende? Então, eles davam o dízimo de quê? Entendeu o que eu estou falando? Não era do dinheiro. Entendeu? Agora entendi. Então não está dizendo ali que eles não eram. Irmãos, dos falsos profetas, né? Então, fique atento a respeito de todos os falsos profetas. Seja na televisão, seja na internet, certo? Se não acontecer o que ele falou, eles vão dizer qualquer coisa. Os falsos profetas. Sigam o conselho da Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Se não acontecer o que eles disserem, não tenham medo desse profeta. Se eles falarem e não acontecer, não tenha medo. Falou com atrevimento ou com soberba, né? Como está em outras versões. Atrevimento ou soberba foi uma pessoa atrevida de falar uma coisa que o Senhor não mandou ela falar. Certo? Então, fique de olho na internet, na televisão, enfim, nas esquinas. Certo? Se ele falar e não acontecer, não tenha medo. Não tenha temor dessa pessoa. Ok? Não ter temor dessa pessoa é o que está escrito em Deuteronômio. Ok? Vamos continuar. É bom, irmãos, a gente meditar na Sagrada Escritura, né? Porque a Escritura liberta a gente de tudo que é falso. Amém? São dizimistas. O texto não diz que eles não eram dizimistas. Agora entendi.
Israel, como o Senhor colocou assim, para todo Israel, tudo bem, não estou discordando. Mas o cara vivia disso, só tinha isso para se manter. Ele se andar de quê? Qual era o dízimo que ele dava? Entendeu? Olha, Vai falar, Rubens. a pergunta do pastor já foi respondida quando ele perguntou para mim sobre dízimo. Ele perguntou assim: ô Rubens, onde no capítulo, um versículo que fala sobre o dízimo se alimenta e tal? E eu respondi: acho que agora é minha vez de perguntar ou não? Hã? Perfeitamente, né? Uma pergunta que eu vou fazer agora, Oliver, não é bem para o pastor. A do pastor é depois dessa. Só para saber, para me organizar. Até que horas nós vamos hoje, Oliver? Tem horário aí para você terminar? E eu pergunto também se o pastor tem horário para encerrar. Só para mim não me estender muito. Eu me organizo aqui no meu estender. Oi. Ficou meio baixo, né? Até que horário tu tem, Oliver, você? 11, Tá. vai. Ô pastor, o horário do pastor Flaviano, até que horário o senhor tem? Só para mim não me estender muito, senão me estenda que às vezes não precisa. Eu também tô tranquilo. De manhã acordo cedo pra trabalhar, mas eu tô tranquilo, tá? Tá, até umas 10h30 no mínimo, assim, tá bom então, né? Umas 10h30. Então tá bom. Ô pastor, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta pro pastor Flaviano. Claro que não é nada pessoal, mas é apenas para poder ter um norte na vida. Vamos dizer, pastor, eu sou alguém que estou querendo servir a Deus. Eu agora decidi, eu não quero mais ficar numa vida bandida, de pecado, de erro, sou uma alma penada, e eu quero agora servir a Deus do jeito que Deus quer que eu sirva, tá certo? Então eu pergunto, pastor, qual o modelo exato da Bíblia para se fazer um culto, por exemplo, a Deus? Como eu vou cultuar a Deus baseado no modelo que nós encontramos nos discípulos, no modelo que nós encontramos no Messias? Porque eu não quero seguir modelo do homem, entendeu, pastor? Eu quero seguir o modelo do nosso Messias, que nos ensinou todas as coisas que precisamos, e dos seus discípulos, ou dos profetas. A pergunta é essa: baseado no critério escolhido pelos discípulos ou pelo Messias, ou vamos dizer pelo Pai, como eu vou fazer um culto a Deus? Como eu vou servir a Ele? Essa é uma boa pergunta mesmo, irmãos. Como é o culto cristão? O Rubens vai dizer, né, que o culto é em qualquer lugar, né? Você pode estar na sua casa. Claro que você pode cultuar a Deus onde você estiver, mas não é somente assim. Existem duas formas de se cultuar a Deus, certo? Que é o culto que Paulo fala lá em Romanos, né? O culto que Paulo fala lá em Romanos, que nós nos oferecemos a Deus em sacrifício, certo? Então nós, todas as pessoas da terra, somos sacerdotes e oferecemos a nós mesmos, oferecemos o nosso próprio corpo em sacrifício a Deus, e esse é o nosso culto racional, né? Então, essa é uma forma de culto, mas não é só essa forma de culto, né? De que outra forma a Bíblia fala de cultuar a Deus, né? Não é exatamente a Bíblia não usa esses termos, né? Mas o culto a Deus também é feito através dos louvores, né? Dos louvores e da Santa Ceia. Então nós cultuamos a Deus, primeiro com os louvores, segundo quando nós nos oferecemos a Deus, terceiro, na Santa Ceia. É uma forma de cultuar a Deus, né? Então vamos abrir nossas Bíblias só um instante. Na parte que fala sobre, em que Jesus vai falar sobre, né,
sobre a Santa Ceia, né? Mateus capítulo... Pronto. Mateus capítulo 26. Pronto. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Como é que a gente sabe que a Santa Ceia é uma forma de cultuar a Deus? Por causa do que as Escrituras dizem, né? Está escrito em Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então vamos lá. No dia da Santa Ceia, era o dia da festa, era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, né? Você preparava o pão e comia, certo? Também os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa? Você sabe que a Páscoa era o momento em que as pessoas comiam a carne do cordeiro. Lá foi o que Deus estabeleceu para o povo quando eles saíram do Egito, né? Então o povo comia a carne do cordeiro e deixava os ossos, né? Então, era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento e, era o momento dos discípulos prepararem o jantar da Páscoa, de comer a carne do cordeiro. Mas no dia da festa dos pães sem fermento e no momento de preparar o jantar da Páscoa, né, de comer a carne do cordeiro, Jesus pega o pão e olha para o pão no dia do jantar da Páscoa e diz: isto é o meu corpo. Certo? Ele olha para o vinho e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Certo? Então, essa é a nova forma de realizar a Páscoa, o jantar da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Então, os discípulos disseram que esse era o jantar da Páscoa. Então, comia-se um cordeiro. Jesus olhou para o pão e disse: isto é o meu corpo. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Amém? Então, essa é a nova forma de se cultuar a Deus, de realizar os seus mandamentos, não somente oferecendo a si mesmo como sacrifício, mas também realizando a Santa Ceia. É outra forma de se cultuar a Deus. Amém? Então vamos continuar. Mas o Rubens vai dizer que não, né? Vamos ver. A pergunta que os judeus fizeram a Pedro, em Atos capítulo 2. O que faremos nós? A pergunta é essa. E Pedro dá uma resposta bem simples: arrependei-vos e convertei-vos. Então, assim, se você quer realmente caminhar com o Senhor, o Salvador, eu acho que não há outro caminho senão o arrependimento. O apóstolo Pedro, ele vai afirmar categoricamente quando aquele povo foi compungido pelo Espírito. Na verdade, eu acho que só tem um erro na sua colocação aí, porque, segundo o que a gente conhece da palavra de Deus, essa decisão não é humana, ela é divina. Se Deus não nos tocar, se o Espírito de Deus não trabalhar em nossa vida, a gente não decide andar com ele, não. É um trabalhar do próprio Espírito, do próprio Deus em nossa vida. E quando aquele povo foi compungido pelo Espírito, eles perguntaram: o que faremos? Realmente, essa é uma pergunta que não parte do homem. Essa pergunta ela é motivada, ela é influenciada pela ação divina na nossa vida. E o Pedro responde: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um seja batizado no nome de Jesus. Eu acho que a resposta para andar com o Salvador é essa: arrepender e converter.
pessoal confunde a ideia de culto e de reunião. Reunião é uma coisa, culto é outra. A partir do momento que eu me arrependi, e realmente esse arrependimento ele veio do Espírito, a minha vida é um culto. A minha vida é um culto no momento em que eu me arrependo, sou confundido pelo Espírito, eu não decidi, porque quem decide andar com Deus, na verdade, não anda com Deus. Não existe alguém que decide andar com Deus. Talvez o mágico lá, o Simão, que a gente lembra, né? Ele viu, ficou fantasiado, falou, deixa eu andar com Deus. Depois ele fez aquela monte de besteira lá. Agora, quem é confundido pelo Espírito, o apóstolo Paulo ensina que essa pessoa é nova criatura. Ela tem uma nova vida, uma vida que cultua a Deus. Uma vida que rende homenagem a Deus. Uma vida que serve a Deus. Tá certo? Agora, uma coisa é ser salvo. A outra coisa é viver como salvo. Você percebe que tem duas perguntas na sua pergunta. Uma coisa é ser salvo. Para ser salvo precisa de arrependimento. Para ser salvo precisa de ser trabalhado pelo próprio Deus e se converter. A partir daí essa pessoa vive, independentemente de onde ela estiver. Porque culto não é lugar. Eu ensino para o pessoal da nossa comunidade que culto não é lugar. Culto nem é momento. Culto é estilo de vida. Agora, essa pessoa que se converteu, ela precisa estar no meio da igreja. Uma vez que ela agora é igreja. Ela precisa estar junto da igreja. Uma vez que agora ela é igreja. Não entende? Então, assim, a reunião não tem nada a ver com culto. A gente está cansado de ver, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, de reuniões que não eram culto. E eram reuniões visíveis. Eu posso começar a lembrar você lá de Moisés, quando está descendo o monte com o Josué. E Josué escuta aquele grito, né? E ele fala, está tendo culto, está tendo uma festa lá. E Moisés já sabendo que lá não é culto. Então, reunião não é culto. Culto é individual, é pessoal. Agora, a reunião com a igreja é outro culto. E a reunião com a igreja hoje, pastor, necessariamente tem que ser na igreja protestante? Eu pergunto isso porque na época de Moisés eu penso que não existia igreja protestante ainda, né? Hoje teria outro meio de uma reunião da igreja, né, e junto com as pessoas em outra instituição que não fosse protestante, ou só a protestante hoje está apta para receber os irmãos para a reunião que é culto ou não é culto, embora só veja culto na igreja. Então, mais uma vez, né, nós vemos a retórica do Rubens. Então, o pastor falou, né, sobre a lei de Moisés, né, a respeito dos cultos que eram realizados na lei de Moisés. Aí, então, o Rubens vai dizer que, né, naquela época não existia igreja protestante, né? Mas o que acontece? O que se faz hoje, mesmo na nova aliança, mesmo a nova aliança era a sombra do que era feito antigamente. Então, ainda que fosse no Antigo Testamento, existe uma certa sombra do Novo Testamento. Ok? Então, a antiga aliança é sombra das coisas futuras. Se é feito na nova aliança, se é feito na antiga aliança, existe alguma coisa parecida com isso na nova aliança também. Ok? Então, não necessariamente porque é do Antigo Testamento nós temos que rejeitar. Ok? Então, é isso, né? Vamos continuar. Então, uma coisa muito importante. No vídeo anterior, né, ficou um pouco longo. E eu gostaria aqui de fazer um apanhado do que foi dito no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior. O Rubens falou a respeito, por exemplo, aproximar aqui um pouquinho mais, bem, um pouquinho quente. O Rubens falou, disse que as pessoas só tinham um único pastor. Usou Mateus capítulo 23 para isso. E eu falei que o apóstolo Paulo designava pastores
para a igreja em cada lugar que ele passava, para ter autoridade sobre a igreja. Então não faz sentido que Jesus seja o único pastor, segundo Mateus capítulo 23, e o apóstolo Paulo designe pessoas para ter autoridade sobre a igreja. Então, necessariamente, Jesus e a igreja se confundem. Quando uma autoridade exerce sua autoridade, faz aquilo que lhe é devido, então aquilo ali é Jesus exercendo sua autoridade sobre a igreja. Esse é o resumo do que foi dito no vídeo passado, se você não assistiu. Amém? Então vamos continuar em nome de Jesus. Você tem culto? Eu nunca vi eu terminando a igreja que não seja culto mais. Vou me marcar, pastor. De outra forma, eu poderia estar nesse movimento ou necessariamente tinha que participar hoje da igreja evangélica? Não necessariamente a igreja evangélica. Você participar da igreja. A denominação evangélica não. Porque uma coisa é igreja, outra coisa é denominação. A gente vai para falar aqui lá. O que acontece? Eu conheço 3 movimentos religiosos e agora eu conheci esse 4º movimento religioso que é o seu. O primeiro é o pessoal da Vinha, Vinha. Eles têm música, eles têm CD. Eles não têm um local fixo para se reunir. Segundo, é o pessoal dos discípulos, eles são chamados os discípulos. Eles se reúnem em praças, eles alugam quadras. Eu conheço alguns irmãos que são irmãos abençoados. Eles se reúnem nas ruas, eles se reúnem nas casas. E eu conheço também um outro movimento que é muito similar. E eles não se denominam evangélicos, tá? Que é o pessoal, eu li esse livro, o nome do cara é Neil Collins. O nome do livro é Igreja Orgânica. Esses irmãos, da mesma forma, seguem a mesma estrutura de reunião. Eles não têm tempo, eles não têm estrutura física. A liturgia, vamos dizer assim, deles é totalmente diferente da dos evangélicos e também dos protestantes. E para mim, não vejo nenhum problema nesses irmãos. Porque denominação não é igreja. Denominação é apenas instituição. Não é igreja. Denominação para mim é só instituição. Então, por exemplo, se você hoje, você, Dória, Gelson, eu estou vendo outro irmão aí junto com o irmão Oliver aí. Vamos fazer uma reunião aqui. Isso é uma reunião. Aí o que vai determinar a glorificação do Criador? É o que vocês vão fazer nessa reunião. Tá? Irmão, o Rubens, né, ele gosta de dizer que a igreja não é uma instituição. Mas se você assistiu o vídeo anterior, você viu que a igreja é uma instituição sim. Ok? Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. É ruim porque demora um pouquinho a achar, né? Mas eu acho no instante. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e 16. Houve o concílio de Jerusalém. O que foi o concílio de Jerusalém? O concílio de Jerusalém foi o seguinte. Foi para decidir se a igreja deveria seguir a lei de Moisés ou não, né? Se a igreja deveria ser circuncidada ou não. Por quê? Porque alguns fariseus convertidos ao cristianismo começaram a pregar que se as pessoas não fossem circuncidadas segundo a lei de Moisés, elas não poderiam ser salvas. Aí então eles disseram isso perto de Paulo e Paulo e Barnabé debateram junto com essas pessoas. Então Paulo e Barnabé levaram essas pessoas até Jerusalém para debater lá junto com o colégio dos apóstolos. E em Atos capítulo 10, nós vemos que a igreja decidiu que não se deve circuncidar mais, porque nós estamos na nova aliança. E em Atos capítulo 16, versículo 4, está escrito que o apóstolo Paulo pegou Atos capítulo 16, versículo 4. Vamos lá, né? Vamos lá. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos
quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Então, Paulo, por onde ele pegou os decretos dos apóstolos e dos presbíteros e foi entregando para cada congregação por onde ele passava, para que as pessoas obedecessem aos decretos dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, todas as comunidades cristãs recebiam a doutrina de Jerusalém por decreto. Então, sim, a Igreja dos Apóstolos era uma instituição de fato. Ainda que o Rubens não aceite, ainda que esse simples pastor não saiba, a igreja é uma instituição de fato. Ela é institucional. Jesus quis que fosse institucional. Como é, irmão Vinícius, que você pode dizer que Jesus quis que fosse institucional? Porque foi o que os apóstolos fizeram. Os apóstolos não podem contrariar a vontade de Jesus. Eles não têm autoridade para contrariar Jesus. Certo? Então, se os apóstolos fizeram isso, é porque era o que Jesus queria. Em Atos capítulo 16, versículo 4, nós vemos que todas as comunidades recebiam as doutrinas de Jerusalém por decreto. Por isso, a igreja, todas as comunidades cristãs da época, eram uma só instituição. Ok? Então é isso. A igreja de fato é uma instituição. Vamos continuar. Talvez ela vai ser só uma reunião de barulho, como aquela de números lá. Números, eu não lembro sinceramente é números, se é isso, não é isso, né? Que está descendo do monte. O que vai determinar se é um culto é a vida do culto de vocês. É a continuação do culto de vocês, entendeu? Então a reunião na igreja evangélica não necessariamente. Pelo contrário, eu tenho muita resistência e o pessoal meu que está me ouvindo aí, o pessoal que congrega comigo sabe, eu digo que quem vive na igreja para mim tem problema. Eu sei que eu estou falando de saúde, eu sei quantas pessoas foram vistas, mas para mim me importa os irmãos que me conhecem lá na congregação. E eles já ouviram eu falar centenas de vezes isso. Para mim, quem vive no templo tem problema. Porque a igreja não é isso. Mas, Rubens, eu vejo muita base no Novo Testamento para a gente se reunir. Ok? Vamos lá, o Bruno já fez sua pergunta, o pastor respondeu, agora eu vou passar mais uma vez para o Flaviano aí, está fazendo suas perguntas, mas antes do Flávio fazer, deixa eu só aqui falar, o Átila está com a gente aqui, né? O Átila vai dar uma boa noite aí. A gente está aqui presente, tem que cumprimentar as pessoas, né? Boa noite aí a todos que estão assistindo, né? O canal do YouTube, ao Rubens, ao pastor aí, né? E ao Dória. Tá falando aqui a Átila Brito. E mais uma vez aí, né? Papiando mais um pouco aí, conversando as coisas do Pai, né? Aprendendo um pouco mais. É isso aí, só mandar aqui também um recado para o pessoal, para um chat aí de 184 pessoas assistindo. É o seguinte, outra acusação que eu vejo dos irmãos que seguem o irmão é o seguinte, eles falam o seguinte, se a igreja evangélica, protestante, a neopentecostal, sei lá, eles dão dízimo, eles estão vivendo a lei. Eu parece que, se eu não me engano, até o Rubens disse isso aí. Eu queria perguntar para o Rubens, como que você se baseia para dizer que o dízimo de hoje, que as igrejas praticam, é lei? E depois eu quero fazer um comentário, lógico, né? Irmãos, dízimo não é lei. Porque Abraão deu dízimo antes da lei ser... antes da lei existir. Antes de Deus mandar, né? Então, o dízimo não é lei. Ok? Nós podemos sim dar o dízimo. Essa discussão sobre dízimo é tão chata, tão ultrapassada, né? Vamos aproximar um pouquinho, né? Pra pular um pouquinho dessa discussão, porque nada de muito relevante vai ser dito.
Porque lembra que eu já ouvi isso muitas vezes. Então, na verdade, é o seguinte. Eu não afirmo que dízimo é lei. Para mim, dízimo não é lei. E vou te explicar por que eu acho que dízimo não é lei. Nós só temos uma pergunta a fazer aqui, rapidamente, e aí o Rubens pode entrar fazendo réplica como precisa. É aquele que o pastor falou aí. Então, se o senhor não se baseia em Malaquias, o senhor se baseia em quê para pedir isso? A base é o Oliver que perguntou? O Atila. Beleza. Pegar algo que está relatado nas Escrituras, mas que na verdade não foi ensinamento do Messias, e pior, foram práticas religiosas de povos pagãos, mas eu vou pegar porque convém, porque diz respeito. Eu não consigo abrir meu microfone, eu nem sei se o que eu falei por último saiu, viu? Gravado ou ao vivo. Penso o pessoal que se ouviu aí, confirmem se ouviu ou não, minha última. É só dízimo, só dízimo. Pergunta. Qual palavra do Salvador foi direcionada para você, Rubens? Se ele diz que todas as palavras não Costumam omitir, não vou dizer todos nem sempre, porque eu não estive com todos nem todo dia, mas eu, durante muito tempo frequentando a igreja evangélica, eu nunca vi um pastor dizer que aquela mulher não era para estar dando, mas recebendo, e que ela estava dando numa outra religião que não é protestante. Fica parecendo que ela era da igreja evangélica e que ela estava dando na igreja evangélica. É isso que eles deixam. Isso aqui é tão irrelevante que é melhor passar, né? são de alguns irmãos, eu não sei se é sua também, mas é uma contradição, tá certo? Rubens? E sobre a dúvida, olha, Opa, só um minuto. Ô pastor, o senhor perguntou, tá certo, Rubens? Eu ia responder pro microfone fechado. Para mim tá errado. Não tá certo. Para mim tá errado. Sabe por que tá errado? Porque, irmão, quando você está seguindo o que Paulo falou, que é de acordo com o que o Messias falou, você está seguindo o Messias. Se for assim, então, irmão, fica difícil. Porque, por exemplo, o pai chega para um filho comum no dia a dia e fala, meu filho, não mata os outros. Então agora eu estou seguindo meu pai, porque ele falou não mate os outros. Pô, o Criador falou não mate os outros. Se a palavra do meu pai biológico é coerente com a do Criador, o meu pai está apenas me orientando de acordo com o que o Criador mandou. Quando o Senhor diz que as pessoas estão se seguindo Paulo, para mim o Senhor está usando de má fé. Por quê? Está induzindo a pessoa ao erro. Porque se Paulo está falando exatamente o que o Messias falou, é claro que não estamos seguindo Paulo, mas o que Messias disse. Agora, Paulo fez muita lambança. Eu vou fazer as lambanças de Paulo? Não foram de acordo com o Criador. Eu não vou fazer. Entende? Por exemplo, Paulo circuncidou um cara. Paulo raspou a cabeça. Paulo fez preceitos da lei de Moisés. Eu não vou fazer. É nisso que as pessoas dizem que não vão seguir Paulo. Interessante esse argumento do Rubens, né? Porque assim, o pastor estava reclamando que as pessoas diziam que não seguiam o apóstolo Paulo. Que os seguidores do Rubens falavam que não seguiam o apóstolo Paulo, que só seguiam Jesus. Que não queria seguir Paulo, né? Como consequência do que o Rubens falou. As pessoas acham que podem seguir Jesus sem obedecer ao apóstolo Paulo, né? Obedecendo só o que está escrito nos 4 evangelhos e dispensando o apóstolo Paulo. Essa é uma das consequências dos desigrejados. Mas vamos nos concentrar no que o Rubens acabou de dizer. Ele disse que ao seguir Paulo, nós não estamos seguindo Paulo, nós estamos seguindo Jesus. Por quê? Porque o que Paulo fala é coerente com o que Jesus falou. Perfeito. Assim como as autoridades da igreja. Quando se segue uma autoridade, está se seguindo a Cristo. Ok? Está se seguindo a Cristo. Quando se segue uma autoridade da igreja, está se seguindo a Cristo. Por quê? Porque eles são representantes de Cristo. Uma autoridade legítima da igreja. Amém? Vamos continuar. Interessante. Você percebeu como o Rubens se contradiz? Você percebeu? Então, o argumento
que refuta ele foi o que ele acabou de usar agora. Mas no que as pessoas estão fazendo que Paulo fazia, e que é algo que o Messias mandou fazer, e que nós sabemos que era a vontade dele, aí sim fazemos, pastor. Entende? O que nós não fazemos é o que o faraó fazia. Pegar dízimo, ou então ordenar dízimo, 20%. Ou então outra cultura pagã religiosa, que o senhor manda o povo fazer, que eles façam. Mas eu acho que eles não devem fazer, porque estão seguindo o senhor. O senhor mandou eles fazer uma cultura de dízimo, porque é cultura de outras religiões, eles estão fazendo, estão seguindo o senhor. O problema é de cada um, segue a quem quiser. Agora, quando o senhor fala, ame o seu próximo como a ti mesmo, quando o pastor Flaviano fala isso, para mim as pessoas que praticam isso não estão seguindo o pastor Flaviano. Estão apenas seguindo o Messias mostrado, exemplificado, dito, publicado pelo pastor Flaviano. Se for assim, nós não podemos repetir nada que o Messias falou. Porque tudo que nós repetimos que o Messias falou, para alguém fazer o que o Messias falou, essa pessoa não sabe, vai saber agora porque nós falamos, vai estar seguindo a gente. Entendeu? Eu acho que isso é simples. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, seis meus imitadores assim como eu sou de Jesus. Então a gente só pode ser imitador dele até quando ele está imitando o Salvador. Então, para isso, ele mesmo é isso. Né? A questão do... Está falando a questão do dízimo não é para a obra. Eu perguntaria a Viana aí, quando o Messias ele manda, né, levar o evangelho, para levar o evangelho. O próprio Messias ele disse que não é para levar nada. Porque se ele fosse para falar, não, pegue o dízimo antes, antes que vocês levar a palavra, ele fala totalmente ao contrário, ele não é para levar nada. Não é para levar nada. E aí, o Salvador então está entrando em contradição? Hein, Flávio? Assim, enquanto o pastor não fala de lá, deixa eu só mostrar aqui o seguinte. Em Marcos, após o nosso Messias ter sido ressurreto, ele disse, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza do coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, quem disse? O Messias. O que ele disse? Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Para quem gosta de capítulo e versículo, é Mateus 16, 15. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. O Messias mandou fazer isso. Quem faz isso, segue a ele. Então, na verdade, quem está falando errado são os seus seguidores. Porque é exatamente isso que eu entendo. Lá em Corinto, chama Corinto de uma igreja carnal, porque elas estavam seguindo homens. Aí vocês estão brigando por um dividindo a igreja em 4 partes. Ele fala o seguinte, eu não venho até vocês, por próprio Corinto, com palavras de persuasão humana, mas a minha palavra é o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus. Irmãos, já foram tantas coisas que o Rubens falou, já se contradiz tantas vezes, né? Eu acho que já foi aproveitado, já houve um aproveitamento assim suficiente, né? Porque eles vão ficar só rodando nesse assunto, vão dizendo coisas sem importância. E tudo que eles já vão dizer na frente eu já conheço, porque eu já assisto o Rubens desde 2004, certo? Então, não acho que já foi aproveitado o suficiente. Mas o que nós temos que entender é o seguinte. Precisamos ter cuidado com falsas profecias, com conselhos ruins, com doutrinas distorcidas. Precisamos saber que a igreja era uma instituição sim, e que Jesus queria isso. Que nós não podemos pregar um segundo evangelho, diferente daquilo que Jesus queria. Amém? E que nós temos que andar sempre naquilo que a igreja sempre acreditou. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.